Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Povo Economia. No programa de hoje, uma entrevista sobre as contas públicas e o papel do Tribunal de Contas com o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Edilberto Pontes. Vamos conversar também com Aloísio Ramalho Filho, presidente do Centro Industrial do Ceará. Ele faz uma avaliação do seu primeiro mês de gestão e fala sobre os desafios à frente da entidade. Temos ainda os cursos oferecidos nesta semana pelo Sebrae e você confere tudo isso agora no Povo Economia, que já está no ar. Até o dia 2 de junho acontece o curso Finanças Públicas e Educação Fiscal para jornalistas, realizado pela Fundação Sintaf e pela Escola de Educação Fazendária. A capacitação teve início no dia 17 de maio e uma das palestras abordou as contas públicas, o papel do Tribunal de Contas. Quem ministrou essa apresentação foi o presidente do Tribunal de Contas, Edilberto Pontes, que é o convidado de hoje do Povo Economia, e fala sobre essa palestra, sobre outros assuntos também, que nós vamos falar sobre o papel do Estado, sobre pedaladas fiscais. Seja bem-vindo aqui ao programa, principalmente nesse momento, né, que se fala em transparência, em ética. Como é que está sendo o papel do Tribunal de Contas do Estado? Como é que vocês estão trabalhando essas questões da transparência? É um prazer estar aqui, Neila. De fato, o Tribunal de Contas tem um mandato bastante expressivo, bastante amplo no controle das contas públicas. Primeiro, quando a gente examina a Constituição, e que ela atribui os deveres do Tribunal de Contas, na verdade as competências, que na verdade são os deveres, desde a emissão do parecer prévio, as contas do chefe do Poder Executivo, a julgamento de contas dos diversos gestores, desde o presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente da Assembleia, aos diversos secretários, mas também na fiscalização, no dia a dia das auditorias, nas fiscalizações. Quer dizer, todo esse mandato é bastante extenso, bastante expressivo no controle das contas públicas. Mas, além disso, há também aquelas responsabilidades específicas que a Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu ao Tribunal de Contas, que é controlar, observar o controle dos limites de endividamento público e o controle dos limites de gasto pessoal. Então, o Tribunal de Contas deve fazer alertas aos gestores, deve sancionar quando esses limites foram desobedecidos, deve exigir o cumprimento dos limites e das medidas para que os limites sejam cumpridos. Então, o papel do tribunal, como disse antes, é bastante amplo nas contas públicas, no controle das contas públicas. O Tribunal de Contas está passando por uma reforma. Que mudanças são essas? Quando eu assumi a presidência, nós conseguimos aprovar no plenário, uma grande reforma administrativa. Exatamente para colocar o tribunal, que eu chamo de tribunal do século XXI, que é atender às novas demandas, as demandas que surgiram, que são novas, que o tribunal atendia de forma insatisfatória, e para reforçar alguma das funções, das suas obrigações tradicionais, mas precisavam ser reforçadas, precisavam ser reformuladas. Com isso, a gente alterou, criamos núcleos novos, setores novos do tribunal, um núcleo de informações estratégicas, criamos um núcleo de acompanhamento permanente de receitas e despesas. Fizemos uma grande reformulação para que haja um acompanhamento simultâneo, concomitante, de todos os editais feitos no Estado do Ceará acima de determinado valor, editais de licitação, editais de concurso, algo que o tribunal estava muito reativo, isso passou a ser feito agora com foco mais específico. Mas também sem descurar das suas obrigações tradicionais, contas públicas, julgamento de contas públicas. A gente tem um estoque lá, um estoque de contas antigas, criamos um grupo específico só para baixar os estoques das contas que estão, as contas mais antigas. E separamos isso, olha, o mandato de algumas pessoas, a obrigação de algumas pessoas será analisar as contas atuais. E para não misturar os atuais com as antigas, a gente separou em dois grupos separados. Olha, a sua meta vai ser reduzir, esse grupo aqui, a meta vai ser reduzir as contas antigas. A meta deste grupo é fazer o atual, as contas atuais. Senão a gente fica sempre correndo sem dar conta, porque a gente tem sempre essa questão, olha, eu não consigo julgar deste ano porque eu estou com um monte de contas atrasadas no passado. Então, para separar isso, olha, esse grupo vai cuidar das contas deste ano. O nosso objetivo é que as contas de 2014 estejam todas julgadas até o final de 2016. Esse é o nosso objetivo. Isso
Mas a gente não conseguia fazer isso antes. Por quê? Porque ficava tudo misturado. As pessoas estavam com aquele mesmo mandato, aquela mesma obrigação. Então a gente separou o grupo que vai fazer as contas antigas e o grupo das contas novas. Então, para facilitar. Para separar. Tem prazo para isso? Exatamente isso. Olha, a sua meta, a sua produtividade, até para efeito de salário, vai estar associada com o cumprimento disso. Você vai ter que reduzir os estoques nessa proporção que está sendo fixada no tribunal. E o outro, mesmo jeito, essas contas atuais, para que elas não virem, daqui a 10 anos a gente esteja falando a mesma coisa, olha, a conta de 2014 vai ser julgada em 2020, porque ficou tudo misturado. Então esse grupo que ficou encarregado só disso, das atuais, a produtividade dele, a meta dele, até para efeitos salariais, vai estar associada à instrução das contas as contas presentes, as últimas contas que chegaram no tribunal por último, que foram as de 2014, né, que chegam em 2015. Então essas têm que estar julgadas até o final de 2016. O tribunal pega as contas já aprovadas também pela Assembleia. Ano passado teve uma grande questão com relação às contas do governador Cid Gomes, com vários questionamentos. Esses casos foram resolvidos? Vocês conseguiram terminar a avaliação? Sim, foi feito. O tribunal, como disse, tem contas que o tribunal julga, né? Dos gestores, de uma forma geral, o tribunal julga. Tem contas que o tribunal apenas dá um parecer prévio, é um parecer obrigatório. A Assembleia, o Poder Legislativo, não pode fazer sem esse parecer prévio, que é obrigatório, um parecer técnico do tribunal. E o tribunal, havia algumas questões que foram controversas, principalmente com relação à meta de superávit primário. Havia no tribunal, quem entendesse que aquela meta de superávit primário, o governo não atingiu, porque ele excluiu os investimentos da despesa primária. Mas eu lembro sempre isso, mas o tribunal considerou que estava adequado. Porque houve uma autorização da Assembleia Legislativa, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tanto ela fixou a meta de superávit primário, como fixou um método de cálculo, a metodologia de cálculo. Ela fez as duas coisas. Se ela tivesse feito uma coisa, só a meta, sem dar a metodologia, aí poderia até se questionar. Mas o fato é que ele disse que a meta é essa, 2%, mas a metodologia também é esta. Então ele disse a forma que ia calcular aquilo. Então o tribunal considerou que havia autorização legislativa, não existe nenhuma norma no país que diga como é que se deve calcular o superávit primário. Não há. Não tem nenhuma lei nacional. O que existe é a metodologia adotada pelo Fundo Monetário Internacional, que no Brasil se adota também com adaptações em cada lugar. Mas o próprio governo federal excluía alguns investimentos da despesa primária, o próprio FMI considerava que aquilo era possível, que aquilo era razoável de se fazer. Por uma série de razões econômicas, considera que alguns investimentos não são despesa primária, porque eles dão resultados no futuro. Pois bem, assim fez o Estado do Ceará. Então o tribunal, houve um recurso, o Ministério Público recorreu, mas o tribunal decidiu por maioria que estava correto o método que o governo adotou. Foi uma decisão política, tanto fixar a meta de superávit primária, é uma decisão política, não é o tribunal que fixa. O governo pode adotar, a minha meta vai ser 5% de superávit primário, assim como pode dizer, a minha meta será 1% de déficit. Pode ter déficit? Pode. A LRF, nenhuma lei no país impede que haja um déficit primário. Pode ter lá um déficit de 3% do PIB? Pode. Você pode colocar. Agora tem que ser transparente, tem que colocar na LDO. E a Assembleia tem que aprovar aquilo. E dizer como é que vai calcular aquele superávit primário. Isso foi feito e, então, foi dentro da lei, em conformidade com a LRF. Não havia nenhum reparo do ponto de vista legal a ser feito, então o tribunal, por maioria, aprovou. Então foi resolvido, sim. Com esse processo que o país está passando, impeachment, essa discussão toda sobre pedaladas fiscais e o posicionamento do STF, o que deve influenciar o posicionamento dos tribunais de contas dos estados? Ou no caso aqui do Ceará? É uma boa pergunta, essa é uma questão extremamente interessante. Porque acho que com esse processo todo do impeachment, o processo de impeachment da presidente, que começou com o parecer do Tribunal de Contas, né, Tribunal de Contas da União, na minha avaliação, houve uma densificação, um fortalecimento desse parecer prévio, que sempre foi forte, os tribunais sempre consideraram uma peça importante, e se dedicaram muito a isso. Mas parte da sociedade dizia assim, olha, isso é um mero parecer, não tem maior importância. Por exemplo, pareceres da época do governo Fernando Henrique, por exemplo, de 10, 15 anos antes, o Congresso não tinha aprovado. Mesmo no governo Lula não tinha sido aprovado. O Congresso Nacional não demorava muito a julgar as contas, esse julgamento. Então ficava só no parecer prévio. Muita gente dizia isso, olha, não tem tanta importância. O próprio direito financeiro, a própria lei de responsabilidade fiscal, muita gente dizia, puxa vida, ela foi importante, teve aspectos que chamaram a atenção de algumas coisas, mas muita coisa da LRF ficou letra morta, muita coisa não é observada.
E com esse processo todo, não é, que culminou no impeachment, o afastamento por enquanto, se viu que, olha, puxa vida, isso é importante sim. O direito financeiro é importante, a LRF é importante, o parecer prévio é muito importante. Então, houve uma densificação do parecer prévio. Isso vai irradiar no Brasil inteiro, no próprio Tribunal de Contas do Estado, que sempre deu importância a isso, mas tenho certeza que a sociedade vai acompanhar hoje com muito mais interesse do que acompanhava antes o parecer prévio. E o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, vai também dar importância muito maior ao parecer prévio do que dava no passado. Aqui sempre se julgou logo. Todas as contas aqui, o parecer prévio é enviado, mesmo dentro do próprio ano, a Assembleia costuma julgar. Mas me parece isso, que foi densificado. A partir de agora, puxa vida, a partir desse parecer prévio, uma presidente da República foi afastada. Não só por isso, mas por uma série de razões, mas a razão jurídica principal foi essa, exatamente, identificada lá no parecer prévio, as famosas pedaladas fiscais e os decretos sem autorização legislativa. Então, a minha avaliação é essa, que isso ganhou uma importância maior ainda. Então, os tribunais vão dar mais visibilidade? Existe um papel importante aí dos tribunais na questão da transparência das contas públicas? Sem dúvida, Neila, o tribunal sempre deu uma visibilidade grande. Talvez esse seja o maior produto. A gente sempre deu uma visibilidade grande. As sessões são públicas, a imprensa é avisada com muita antecedência. Desde sempre foi assim. Eu acho que agora o que muda é que a própria sociedade, talvez a própria imprensa, tenha mais interesse. Não é? Mas do ponto de vista do tribunal, sempre houve um interesse, uma dedicação muito grande a essa peça. Talvez o tribunal possa dar um peso maior ainda, mas ele sempre se considerou um dos momentos mais importantes do Tribunal de Contas este. Tanto é que isso nunca atrasou, tem contas atrasadas, contas julgadas aí de alguns anos, de algumas secretarias, de alguns órgãos, mas o parecer prévio está extremamente atualizado. Todos os anos o tribunal, agora de 2016, de 2015, as contas de 2015, né? Será um dia 31 de maio, será feito a apresentação. Será a apresentação e será julgado pelo Tribunal de Contas o parecer prévio. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Gilberto Pontes. Estamos falando sobre pedaladas fiscais, estamos falando sobre contas públicas e transparência, né, acompanhamento. O senhor deu uma palestra, dando um curso para jornalistas com relação a essas ferramentas que são tão importantes para nós, para acompanhar as contas públicas. O que o senhor acha fundamental hoje no acompanhamento das contas públicas? Acho que a gente avançou muito, o Brasil, as instituições brasileiras avançaram muito nesse quesito, nesse item, transparência. O Brasil até avançou mais do que muitos países do mundo, é interessante esse fator. Outro dia eu estava conversando com o presidente do Tribunal de Contas da Espanha e perguntando a ele se as sessões eram televisionadas do Tribunal de Contas da Espanha. E ele ficou sem entender. E aí eu repeti a pergunta, e aí é que ele entendeu, e ele ficou assim meio bravo, disse, olha, as sessões são cerradas. Lá as sessões nem públicas são fechadas. Todas as decisões, depois os relatórios são divulgados, as decisões são fundamentadas, mas a sessão é fechada. No Tribunal de Contas da União Europeia, também as sessões são fechadas, exclusivamente para os membros. No Brasil se avançou bastante nisso. Todas as sessões são públicas, né? Totalmente públicas. Muitos tribunais transmitem pela internet. Então, acho que houve um avanço muito grande. É suficiente? Não. Precisa muito mais. Uma das coisas é melhorar a forma de apresentação. Não adianta a gente colocar o orçamento na internet. Ok, bota o orçamento na internet e aí um cidadão comum, mesmo jornalista, abre e não entende nada. Ela está lá, GND1 foi tanto, GND2 foi tanto. E o que é GND1? Não é? Então, é preciso também simplificar a linguagem, fazer um esforço enorme de simplificar a linguagem. Quando a gente, por exemplo, esse curso lá para jornalistas, é um pouco essa tentativa, que, olha, gente, vamos tentar simplificar o máximo que a gente puder. A gente lá no tribunal tem a versão, as contas públicas tem a versão para o cidadão, a maneira mais simples que a gente pode. Mas chega um momento que não dá, porque o quê? Aquilo é técnico, quer que a gente queira, quer não queira, orçamento público trata de quê? O que está por trás daquilo ali? Contabilidade pública, um assunto extremamente técnico.
Tá, direito administrativo, um assunto extremamente técnico. Finanças públicas, um assunto extremamente técnico. Então as pessoas têm que fazer um esforço mínimo de aprender aquilo, principalmente quem quer entender um pouco mais. Um jornalista que trabalha com aquilo, ele precisa fazer um esforço mínimo de aprender, de estudar aquele assunto. E o cidadão, de uma forma geral, as instituições têm que fazer esse esforço, né, de tornar as coisas mais simples, e os próprios cidadãos vão se organizando. Eu vejo com a experiência americana, eu acho muito bem sucedido, que eles têm lá aqueles think tank, que eles chamam de watchdog. São aquelas instituições da sociedade civil, mas que aquelas instituições contratam especialistas para fazer uma avaliação independente, avaliação da própria, mas eles reconhecem que aquilo não tem jeito, que aquilo é técnico. Se ele quiser dar um passo além, entender um pouco melhor, fazer análise crítica, ele precisa, de fato, entender um pouco melhor. Então, essas entidades contratam especialistas, como se aqui, por exemplo, tivéssemos entidades e contratasse professores da universidade, alunos, estagiários, e financiasse esses professores. Essa análise não pode ser muito ideologizada, principalmente hoje, em que existe um acirramento muito grande dessas ideologias? Sem dúvida. Esses riscos acontecem o tempo inteiro. Não falta alguém neutro. O tribunal é o neutro, né? É verdade, mas é uma instituição estatal. Foi criada exatamente para isso, né? Independente do Poder Executivo, independente do Poder Legislativo, independente do Poder Judiciário, e faz essa análise e oferece à sociedade. E aí a sociedade vai analisar aquilo e fazer também sua análise crítica dos dados que o tribunal apresentou, dos que ela extraiu diretamente. Agora, tem um risco, claro, as entidades, nos Estados Unidos é muito isso também, você vê aquelas entidades extremamente conservadoras, mas que têm instituições de ponta. Mas elas têm um objetivo, têm uma agenda política, sim. Mas mesmo assim, eles produzem estudos de alto nível. Porque isso é do jogo, uma sociedade plural, aberta, cada um tem um interesse, cada entidade tem um interesse. Faz parte da democracia. Faz parte da democracia, né, esse jogo. Mas o ponto é esse, se você realmente quer entender aquilo, primeiro passo, as instituições têm que simplificar. Concordo com isso. Tem que fazer um esforço enorme, como a gente faz no Tribunal de Contas, não sei se é o suficiente. Todo dia a gente trabalha para isso, para ter mais transparência, para ser mais aberto ainda, para ser mais simples ainda. Mas no fim do dia, o assunto é complexo, é técnico. Então, as entidades da sociedade civil também têm que se capacitar, têm que se procurar fazer isso. E lá a gente está à disposição para isso também, para formar. Lá nós temos uma escola de contas que forma cidadãos, forma gestores. Esse curso, eu, por exemplo, todo convite que recebo da Universidade Federal, da universidade, tudo quanto é convite que recebo, os técnicos do tribunal vão às universidades, dar palestra, mostrar como é que funciona o tribunal. Esse próprio curso para jornalistas, que vamos lá voluntariamente, é exatamente nessa linha. Procurar explicar às pessoas como é que funciona, não é? Olha, o caminho é esse aqui, funciona desse jeito. E cada um vai tirar suas conclusões, vai aprender a partir daquele ponto de partida, vai fazer suas próprias investigações e tirar suas próprias conclusões. Mas acredito nisso, a gente está avançando muito em termos de legislação, né? Desde a LRF, que foi um avanço gigantesco, em termos de transparência também, aquela lei complementar 131, que modificou a LRF, trouxe grandes modificações do ponto de vista de transparência, exigência de orçamento que está online, está disponível para as pessoas online, essa própria lei de acesso à informação. Houve avanços significativos. Isso é suficiente? Não, é preciso muito mais. Mas acho que se a gente olhar como trajetória, como caminho, como processo, há um processo em marcha muito evidente. E se a gente comparar, a gente sai do Brasil, começa a conversar mundo afora, a gente vai ver que em muitos aspectos o Brasil está muito à frente de vários países avançados, vários países desenvolvidos. Como é que estão as contas do governo Camilo? O senhor vai apresentar? Há um relator, né, que eu considero Alexandre Figueiredo, que vai apresentar, ele é que é o relator. Mas, de uma forma geral, sem falar especificamente dessas contas que serão apresentadas, de uma forma geral, o Estado do Ceará ele não está numa ilha, ele é influenciado pelo quadro geral da economia do país, né? Mas então, quer dizer, as despesas de pessoal está muito próximo ali do limite prudencial, há que ter um cuidado muito grande para que o Estado não ultrapasse o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. No limite de endividamento há uma margem muito grande, houve um grande crescimento do endividamento nos últimos 2, 3 anos, mas há uma margem muito grande, o Estado pode endividar-se até 2 vezes a receita corrente líquida, hoje está a 0,60 e pouco, mas até pouco tempo era 0,39, 2 anos atrás, então houve um crescimento grande de endividamento, embora ainda haja uma margem grande. Parece ser uma estratégia do governo aumentar o endividamento, e eu acho que é uma boa estratégia, há uma margem para isso, afinal de contas, tem vários investimentos importantes a serem feitos. Então, eu vejo isso dessa forma, que tem que ter muito cuidado. Qualquer descuido, se houver um relaxamento,
a coisa desanda, como em vários estados. No Rio Grande do Sul, a gente sabe que os salários estão atrasados, pagando em Minas Gerais. Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro também. Eu estive agora, há poucos dias no Rio de Janeiro, conversando lá com o pessoal lá dos tribunais de contas, e fiquei impressionado com o quadro extremamente difícil, muito difícil. Eles tiveram que entregar, para você ter uma ideia, 3 hospitais públicos estaduais não tinham como funcionar. O município tem uma situação um pouco mais confortável, absorveu 3 hospitais estaduais. Os salários estão atrasados, vários dias, vários meses em alguns setores. Então, em muitos lugares a situação é muito crítica. Em Minas Gerais também é uma situação bastante crítica. Então, o estado do Ceará está num paraíso? Claro que não. Está muito perto do limite de despesa pessoal. Se não tiver muito cuidado, agora mesmo, por exemplo, há reivindicações dos servidores públicos, legítimas, claro que são legítimas, de reajuste de salários. Toda reivindicação, a sociedade aberta, como eu estava falando há pouco, essas reivindicações são legítimas, mas o governo tem que ter muito cuidado no atendimento dessas pressões todas, porque um pouco mais as contas do estado do Ceará entram no mesmo quadro que outros estados entraram. O que é interessante, Neila, quando a gente examina a inflação. A inflação, todo mundo sabe que é péssimo, nós que já vivemos a hiperinflação, quem tem mais de 40 anos já viveu a hiperinflação, não é? Eu tenho, acho que você não tem não, mas eu já tenho mais de 40, então já vivi... Obrigada pela gentileza, mas... Pois é, eu vi como é isso, é péssimo, né? A inflação começa 10% ao mês, daqui a pouco está 12%, depois está 15%, depois está 20%, então ninguém acha que é a solução para nada. A inflação é péssima. Mas do ponto de vista das contas públicas, a inflação tem um efeito positivo. Por quê? Tem até um economista que fez um economista israelense chamado Don Patink, ele fez um estudo muito interessante que era sobre a hiperinflação em Israel e mostrava como a hiperinflação a inflação ajuda as contas públicas. Exatamente por isso. Você pega, por exemplo, os servidores públicos em geral. Vamos pegar o exemplo do estado do Ceará. Se a gente pegar o último ano e meio, que é mais ou menos isso, que tá sem reajuste, então a inflação é mais ou menos 15%. Então é 15% que a despesa real do Estado diminuiu com os servidores, não é isso? Foi diminuído em um ano e meio 15%. A despesa real diminuiu. A despesa nominal está igual, mas a despesa real diminuiu em 15%. Então, enquanto isso, as receitas, o quadro agora é muito ruim, você está tendo até queda do PIB. Mas, regra geral, o que acontece? As receitas crescem, pelo menos com a inflação. Se o PIB está crescendo, ela cresce até em termos reais. Mas, pelo menos, em termos nominais, a receita cresce. Ora, se a despesa está caindo em termos reais e as receitas estão acompanhando a inflação, o governo acaba sendo um beneficiário da inflação. É a maneira torta de resolver isso? Mas o que eu quero dizer é isso, é que se o governo repassar integralmente a inflação, esse benefício que ele está tendo, pelo fato de estar tendo alguma inflação, isso se perde também. Por isso é que quem está, é legítimo reivindicar, mas quem é gestor, quem está com a caneta, com a responsabilidade de gerir o Estado, tem que olhar isso com muito cuidado, né? Uma negociação muito cuidadosa. Pedaladas estaduais, tem margem para isso? Ano passado houve uma grande discussão dentro do tribunal sobre isso, com alguns conselheiros falando, o governo pedalou, o governo Camilo, tem margem para pedalar também? Pedalada, do ponto de vista técnico, é impossível, porque pedalada significa empréstimo de banco público. A pedalada que foi dada no governo federal é nesse sentido, não é? Tem os programas sociais, todos conhecem, uma breve recapitulação, os programas sociais, a Caixa Econômica pagava, o Banco do Brasil pagava e o governo demorava para repassar esse dinheiro para a Caixa e para o Banco do Brasil. Então isso foi entendido como um financiamento de banco público para o governo, que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como aqui não tem mais banco público, né, o BEC já foi privatizado há muitos anos, então, do ponto de vista técnico, não há essa possibilidade. O que há um debate, o que houve ano passado, o mais forte, foi sobre a metodologia de cálculo do superávit primário. Não é? Mas, como disse, o tribunal, por maioria, entendeu que não era problema, porque quem definiu foi a própria LDO que definiu a fórmula de cálculo do superávit primário. Então ela disse a meta e disse a fórmula de cálculo, então está resolvido o problema. Seria problemático o seguinte, se ela dissesse o superávit, mas não dissesse a fórmula de cálculo. Aí seria problemático, porque você ia dizer, olha, puxa vida, estão calculando aqui errado, porque segundo o Tesouro deve calcular desse jeito, segundo o FMI deve calcular daquele jeito. Mas aqui não disse qual era a fórmula de cálculo. Porque se ele dissesse assim, a fórmula de cálculo aqui, o superávit primário, a fórmula de cálculo aqui será a do Tesouro Nacional, que exclui, por hipótese, que inclui na despesa o investimento. Então, em vez de superávit de 2, já que eu estou incluindo esse investimento, terei um déficit de 1. Ok. Como disse, não tem nenhuma lei no país
que impeça o governo de ter déficit primário. A LRF não impede. O que ela diz é o Não seguinte, pode mentir. Não pode mentir, exatamente. A questão é não mentir Claro. com relação às contas públicas. Ela pode, exatamente. Aprovação ou desaprovação Isso. passa por aí. Claro, ela pode, quais são os limites? Tem alguns limites, limite de despesa pessoal, limite de endividamento, limite de operação de crédito. Atendido esses limites, é possível perfeitamente ter um déficit primário. Colocar lá, olha, agora se disser que vai ser superávit de 2 e disser o método, aí sim é obrigado a perseguir esse método, sob pena de várias sanções. É outra história, tem várias sanções. Mas, se houve uma decisão política do Executivo, aprovada pelo Legislativo, de ter um déficit, aquilo é legítimo. Não tem nenhuma lei do país, não é a Constituição que impede de acontecer. É uma decisão política. Agora, se você disser que é 2, ou que é 1, que é 3, tem que perseguir aquilo. E se você não atingir aquilo e não demonstrar que perseguiu aquilo, aí você está sujeito a uma série de sanções, inclusive pelo Tribunal de Contas. Nós estamos encerrando o bloco, eu queria só que o senhor fechasse. A grande meta do tribunal é tornar as contas públicas mais transparentes? Essa é a meta? Sem dúvida, o tribunal tem várias metas. Tornar as contas públicas mais transparentes, julgar as contas mais em tempo, fazer auditorias mais aprofundadas, auditorias com metodologias mais eficientes, enfim, ajudar na melhor forma possível o controle do erário, combater a corrupção, combater o desperdício, enfim, o mandato do tribunal é muito forte e a gente tem que fazer isso, nossos recursos são escassos, principalmente recursos humanos. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é o menor tribunal de contas do país, em termos proporcionais em relação à receita total do Estado, é o menor do país, e por isso a gente tem que fazer isso da forma mais eficiente possível. Então, desafio grande, combater a corrupção, fazer auditorias bem feitas, julgar as contas da forma mais rápida possível, mais célere possível e contas bem julgadas. Não é pouca coisa. Muita coisa. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí com todos esses desafios. Um prazer. Que nós precisamos realmente avançar. E no próximo bloco nós vamos falar sobre capacitação do SEBRAE e temos uma entrevista com o presidente do Centro Industrial do Ceará, Aloysio Ramalho. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. SEBRAE. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. Estamos de volta com o Povo Economia e agora você confere a agenda de cursos e capacitações do SEBRAE. Não perca essas oportunidades de incrementar o seu currículo. Agenda O Povo Economia. De 30 de maio a 3 de junho, o SEBRAE realiza o curso Técnicas de Vendas, a venda com foco no cliente. Serão passadas noções de negociações, objeções e fechamento de venda, organização das ações de pós-venda e atitudes e comportamentos profissionais adequados de um bom vendedor. No mesmo período, acontece a capacitação Noções Básicas de Finanças para Pequenos Negócios. A gestão financeira é um dos pilares de uma empresa bem-sucedida e o planejamento estratégico depende desse setor. Você vai aprender a fazer o controle financeiro da sua empresa e seguir um planejamento adequado. No dia 1º de junho, acontece a oficina Como Criar uma Página Empresarial no Facebook. A capacitação vai mostrar o passo a passo, desde a montagem da página na rede social até a operação das funcionalidades da ferramenta, de 2h30 às 5h30 da tarde. Para mais detalhes sobre os cursos e outros serviços, basta procurar a Central de Relacionamento do SEBRAE pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site www.ce.sebrae.com.br. Agenda O Povo Economia. Apoio Cultural. SEBRAE. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Estado do Ceará. O Centro Industrial do Ceará conta com nova diretoria há pouco mais de um mês para o biênio 2016-2018 e assumiu Aloysio Ramalho Filho, que substituiu o empresário José Dias de Vasconcelos. E nós estamos com ele para falar sobre os projetos do Centro Industrial do Ceará, que tem um papel muito político e que tenta resgatar esse papel desenvolvido na década de 80, várias gestões. Seja bem-vindo aqui ao programa, Aloysio.
Olá, Neila. É um prazer estar participando do seu programa. Bom, primeiro eu queria que você falasse sobre o Centro Industrial do Ceará. A gente ressaltou aqui o papel político dele. O José Dias já fez todo um cronograma, né, de trabalho com base em eventos. A Nicole Barbosa, que foi a presidente anterior, criou o Integra Brasil, que trabalhava uma política, vamos dizer assim, uma política de levar o Nordeste, não só o Ceará, mas o Nordeste para todo o Brasil. Qual vai ser a meta dessa gestão? O que vocês pretendem nessa área política, principalmente nesse momento em que há uma discussão, um acirramento, né, uma polarização de ideologias? Bom, Neila, primeiro eu queria falar que, para mim, é uma nova experiência, né? Assumir o SIC, como você falou, assumi há um pouco mais de 30 dias. Eu que venho da representação sindical, né? Então, para mim, é um desafio novo. E os nossos projetos, o que nós já discutimos com os nossos diretores, vai muito com relação ao desenvolvimento de novas lideranças, né? Nós vemos sentindo que, ao longo do tempo, cada vez mais as pessoas procuram resolver os seus problemas individualmente e menos coletivamente, né? E aí entram na sua empresa, entram no seu negócio e acabam deixando de lado a participação associativista e deixam de procurar as entidades de classe para que coloque em pauta as necessidades, tanto do setor industrial, afinal de contas o Centro Industrial do Ceará representa a indústria cearense, como também os anseios da sociedade. Qual a estratégia de vocês? Como é que vocês pretendem motivar, né, essa visão política empresarial? Toda vida que nós falamos a palavra política, acaba confundindo um pouco com política partidária. Isso, para mim, é uma questão muito importante, porque nós precisamos atuar de uma maneira mais política e menos partidária, né? A gente precisa dividir essa questão, apesar de saber que uma coisa vai desencadear na outra, mas ultimamente, por conta desses últimos problemas que nós estamos vivenciando no país, se polarizou muito sobre lado A, lado B, ideologia A, ideologia B, e a gente está discutindo e não avançando nada, né? Os problemas continuam. Nós continuamos, ao longo dos últimos anos, com baixo resultado na educação, alta insegurança em todos os estados, em todas as capitais, um sistema de saúde precário, né? Então, se a gente não enfrentar esses problemas de uma maneira menos partidária, nós não vamos avançar. Esse é o meu pensamento e o pensamento das pessoas que estão chegando no SIC para representar a entidade nesses próximos 2 anos. Nós tínhamos conversado anteriormente por telefone e você me falava desse cronograma, né, que você ia colocar dentro do SIC algumas propostas para serem votadas internamente, para a diretoria traçar uma estratégia. Já houve essa reunião? Já foi traçada essa estratégia? Já. Como eu te falei, nós vamos focar inicialmente para esse projeto de desenvolvimento de novas lideranças. Quando a gente fala de novas lideranças, a gente também dividiu em dois momentos distintos. O primeiro momento é o da jovem liderança, né? Inclusive, nós entramos em contato com o novo presidente da AGE, o Tiago, foi lá conversar com a gente escutar quais eram as ideias que estavam sendo debatidas junto à entidade deles. Nós conversamos quais seriam as possibilidades de procurar fazer uma parceria de desenvolvimento desses jovens líderes para fazer com que eles participem cada vez mais do setor industrial, né? Não adianta pensar só na questão da sucessão, porque isso é importante sim, mas participar também do setor, dos problemas enfrentados pelo setor, isso aí acaba ajudando a desenvolvê-los, né? Então, como a gente sabe que o mandato da AGE é um mandato curto, seria uma possibilidade de engajá-los também nas nossas atividades do SIC, né?
E o outro ponto de desenvolvimento de liderança é exatamente procurar sensibilizar os empresários que já têm uma história de sucesso nos seus negócios, têm uma história de contribuição econômica para o estado do Ceará, ou na sua empresa, ou na sua indústria, ou no seu comércio, e procurar sensibilizá-los para que eles participem mais nessas questões político que não são partidárias, né? São enfrentar os nossos problemas, de uma certa maneira, procurar contribuir com um pensamento. Afinal de contas, esse para mim é o grande diferencial do SIC em relação à questão dos sindicatos, porque eu entendo ao longo desses últimos 30 dias que eu venho discutindo bastante com as pessoas, que o SIC é uma entidade de pensamento, né, de reflexão e de proposição. Então, é isso que a gente vai procurar transmitir para os empresários também. Aloysio, o SIC foi o berço do PSDB aqui no Ceará. Ele continua identificado com essa ideologia? Você falou, não, a gente não tem uma identificação com o partido, não tem uma questão partidária, mas uma ideologia tem. E hoje a gente vê essa mudança de governo, por exemplo, com uma visão muito mais liberal. Como é que você caracteriza o pensamento do SIC? Seria uma visão mais liberal de mundo, de sociedade? Sim. Eu vejo que a importância de termos um governo menor é uma coisa que está alinhado com o nosso pensamento, né? Mas eu também queria deixar bem claro que a nossa ideologia é a ideologia do Brasil, é a ideologia do país, né? Nós precisamos ter um Brasil mais forte, mais respeitado, com as suas... a questão da ética e transparente bem consolidada, bem entendida por todos os que representam o nosso país e também pela sociedade. Então, esse vínculo que é feito com o PSDB no passado, afinal de contas, nós temos um ex-presidente que se tornou governador pelo PMDB, depois ele... E surgiram várias lideranças do partido, a partir do SIC. Isso, né? Mas, como eu falei, essa questão é uma questão que eu vejo que seria importante nós desvincularmos, porque acredito que vincular a questão partidária não vai acrescentar algo novo à entidade. Nós precisamos focar nos problemas. Eu sempre gosto de enfrentar, desde das minhas questões na minha empresa, eu sempre procuro enfrentar os problemas pela raiz. E nós temos que identificar esses problemas e debatê-los, independente de quem vai participar desse debate, pense ideologicamente de um jeito ou de outro. Nós precisamos enfrentar o debate. Seria romper a polarização? Eu acredito que sim. Isso é importante para que a gente tenha algo novo. E realmente com um pouco mais de maturidade. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo a Luiz Ramalho Filho, presidente do Centro Industrial do Ceará. A Luiz falava dessa forma de quebrar, né, com essas barreiras ideológicas. Qual a programação do SIC? O que vocês pretendem fazer ao longo desse ano? Bom, na próxima sexta-feira nós iremos estar recebendo aqui o senador Cristóvão Buarque. Vai ser o nosso primeiro convidado. Ele estará aqui para um almoço com a nossa diretoria e todos os associados, e nós escolhemos o senador porque identificamos que o tema político atual é o primeiro tema a ser discutido, não tem como fugir disso. Por mais que a minha vontade particular fosse de abordar outras questões, mas eu fui voto vencido e não tinha como fugir dessa questão. Então, nós estaremos recebendo ele na próxima sexta-feira para um almoço e discutir o cenário político atual.
mas a nossa ideia é de promover debates de uma maneira mais construtiva, né, e menos ouvitiva, menos escutar o que as pessoas têm para dizer e sim debater e poder ajudar na construção de novas ideias, novos pensamentos. Como eu falei, o histórico da entidade é esse, é um histórico de pensamento, um histórico de vanguarda. Dentro dessa vanguarda, desse processo novo, existe também uma questão muito pragmática do SIC, grandes questões com relação a impostos. O que vai ser abordado nesse sentido? CPMF, por exemplo, é uma grande questão. Isso. Nós também temos que enfrentar as questões da indústria, né? O que está na pauta da indústria. Você falou aí a questão dos impostos, eu vejo com muita preocupação a desindustrialização, né? A informalidade. Hoje a gente encontra em toda esquina alguém na atividade informal. Isso é muito preocupante. A Previdência está com um saldo negativo, não é à toa, né? Então, nós precisamos debater essas questões, enfrentá-las, como eu venho falando. A gente não pode ficar só na passividade, a gente tem que enfrentar e debater e discutir. Além desses três temas que eu coloquei, a questão da desindustrialização, a questão do aumento dos impostos, a questão da informalidade, eu vejo também a questão da participação dos empresários e da sociedade como um todo em enfrentar esses problemas. Com relação à parte sindical, você permanece no sindicato também? Não. Eu antes de assumir o SIC, eu finalizei o meu mandato à frente do Sindiroupas, uma experiência que também foi muito engrandecedora. Passei 2 anos à frente do sindicato e me engajei na defesa dos interesses da entidade que eu representava, né? E, infelizmente, saí num momento muito delicado nacionalmente. A economia vem num momento muito difícil e o nosso setor, mais ainda por conta das questões do câmbio, que ele até melhorou um pouco agora nos últimos 6 meses, mas ele estava muito baixo e aí favoreceu a entrada de produtos importados, o que enfraqueceu bastante a nossa indústria. Toda a cadeia do têxtil e vestuário vem sofrendo bastante ao longo dos últimos 4, 5 anos. E você ainda faz parte também na FIEC, do Conselho da Área Tributária. Você está conseguindo conciliar todos esses projetos? Bom, estou tentando conseguir, né? Eu venho fazendo um esforço, porque afinal de contas a minha empresa, para mim, é a prioridade, mas sabendo da importância da participação nas questões que têm o interesse maior, o setor industrial e também a sociedade, eu venho fazendo um esforço muito grande para poder encaixar e poder ajudar e dar uma contribuição maior, tanto pela entidade que agora eu represento, a entidade SIC, como também pelo setor que eu represento, que é o setor industrial. Esse é o grande desafio da área corporativa, dessa política corporativa, é conciliar o lado empresário com sua empresa, do lado dos interesses coletivos. Esse é o grande conflito? Ou ainda existe muito medo de você estar muito próximo do seu concorrente? Eu acho que as duas coisas, né? Existe essa questão do empresário que não vê o seu outro companheiro de atividade como uma pessoa que pode construir com você. Ele sempre fica imaginando ele como um concorrente, né? E eu sempre coloco que, se existe essa relação de concorrência, ela representa um percentual de 30%, 40%, 50%. Mas o restante que não é de concorrência, ele é comum. E aí, sobre esse percentual do que é comum, é que nós temos que juntos trabalhar, né? Eu vejo dessa forma e venho procurando fazer com que as pessoas que estão participando das nossas reuniões e que estão participando desse momento que a Federação das Indústrias também vem passando, com toda essa renovação que a gestão Beto Estudas trouxe para casa, que é importante participar, é importante se engajar e não meramente na causa individual ou setorial, e sim na causa da sociedade, que é o resultado final que a gente
tem que buscar, é ter uma sociedade melhor, onde nós tenhamos uma condição econômica estável e uma vida melhor para as pessoas. Você falou da questão da parceria com a AGE, né, até em função do tempo da gestão, e há uma necessidade muito grande de desenvolvimento de novas lideranças, né? Que tipo de estímulo o SIC pretende dar para desenvolver novas lideranças? Nós entramos em contato, Neila, com o Instituto Evaldo Lodge, com o superintendente do IEL, o Ricardo Sabadia, para exatamente discutir quais seriam as possibilidades que nós poderíamos desenvolver ao longo desse ano de 2016, nesse intuito de formação de novas lideranças. Como eu falei, existia sempre na cabeça dos meninos da AGE essa questão essa questão sucessória. Como eu falei, ela é importante. E isso aí é uma coisa também que depende muito da particularidade de quem vai suceder e quem vai ser sucedido, né? Mas eu vejo que a gente precisa também discutir outras questões. Eles precisam, desde cedo, estar preparados para enfrentar algumas discussões que sejam do âmbito político, do âmbito setorial. Então, acredito que com mais algumas semanas eu comece a ter um formato de trabalho para que a gente possa desenvolver ao longo desse 2016 com a ajuda do IEL. E aí, o grande caminho é o debate para instigar um pensamento novo? Eu penso assim que a gente dando possibilidade para que as pessoas que não tinham esse hábito de discutir, a partir do momento que a gente cede o espaço e que dá a voz a eles, a gente com certeza vai encontrar novas ideias e novas maneiras de resolver os problemas que estão à frente da gente. E o SIC vai levar o contraditório, vai levar pessoas com opiniões contrárias também? Sim, você vê que o Zé Dias, na sua gestão do ano passado, acredito que foi em 2015, que ele conseguiu levar, num primeiro momento, o senador Paulo Paim e, em um segundo momento, o deputado Jair Bolsonaro. Então, isso daí também faz parte da história do SIC. Faltou o Jean Willis, né? Mas é porque o Jean Willis ele entrou no cenário já recentemente, mas no momento que ele levou, era bem aguçada essa diferença entre a questão partidária do senador Paulo Paim com a ideologia do deputado Bolsonaro. Então, acho que foi de bom proveito. E eu espero que sejam feitos bons debates, né, para que a gente consiga avançar politicamente. Muito obrigada, Luísio. Obrigado, Neila. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode assistir ao Povo Economia pelo site da TV O Povo. Acompanhe também as nossas reprises na sexta-feira às 7 da manhã e na segunda às 11 horas. Na próxima quinta a gente tem um novo encontro. Até lá!